O texto que nós lemos em 1 Coríntios 13 é um texto que está escrito em um contexto onde Paulo estava exortando a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, que era uma igreja avivada. A igreja de Corinto era uma igreja onde tinha os dons espirituais. Se você fosse lá no culto da igreja de Corinto, você ia falar: que igreja avivada, que igreja pentecostal, porque lá tinha profecia, lá tinha revelação, lá tinha os irmãos glorificando. Era uma igreja que aparentemente era cheia de Deus. Mas os irmãos vão ver que quando Paulo vai ao decorrer dessa epístola, falando com aquela igreja, nós vamos entender que embora eles fossem aparentemente espirituais, mas na verdade Paulo vai dizer que vocês são carnais. Porque embora eles tivessem línguas, tivessem glorificação, tivessem os dons, mas lá não havia amor de um para com os outros. Lá não havia ordem no culto. Lá havia escândalos de pecados que não eram tratados. Lá era uma igreja que não havia o amor. E é por isso que no capítulo 12, Paulo está falando dos dons espirituais, que todos nós conhecemos. Ele vai falar dos dons, da importância dos dons, que cada um vai ser útil na obra de Deus, através daquilo que Deus lhe deu. Mas aí quando ele acaba de falar dos dons, veja comigo, Coríntios 12, por gentileza, deixa a sua Bíblia aberta, Coríntios 12, versículo 31, ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Então ele conclui aqui essa parte dos dons, falando: olha, tem vários dons, todos eles são úteis, procurem com zelo os melhores dons, ou seja, busquem os melhores dons. Alguns vão interpretar, quando ele diz aqui, procure os melhores dons, ele está dizendo: olha, deem primazia, deem prioridade para os dons mais importantes, que são aqueles dons que edificam a igreja. Mas aí ele conclui dizendo: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí entra o capítulo 13, e às vezes, amados, essa divisão de capítulos na Bíblia é muito útil para a gente encontrar, mas às vezes ela atrapalha, porque às vezes a pessoa está lendo e ele pensa que já é outro assunto. Não, é o mesmo assunto. Paulo está falando dos dons, ele está falando da importância dos dons, mas ele conclui dizendo: olha, os dons são importantes, mas tem algo que é ainda mais excelente, tem algo que é ainda mais importante. E aí ele começa falando do amor. Porque eu posso glorificar, eu posso ser o crente espiritual, mas a coisa mais importante que deve haver na vida do cristão é o amor para com Deus e para com o próximo.